Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Bom dia, na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. A excelência da sabedoria. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Embora eu peça que você tire um tempinho para ler o versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 10 de Eclesiastes, é importante você ler e entender melhor. Enquanto isso, vamos meditar no versículo 1. Olha o que diz o versículo 1. Diz que assim como as moscas mortas fazem do óleo do perfumista um estrago, produzindo mau cheiro, da mesma forma um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. É verdade. Observe bem a nota de advertência do versículo 8 desse capítulo 10 de Eclesiastes. Leia. Fala que quem rompe um muro pode ser mordido por uma cobra. Sabe, o que acontece é que Deus ele tem colocado barreiras protetoras em volta de cada um de nós. Desde que nascemos até o último dia de vida. Por exemplo, a autoridade dos nossos pais, dos professores. Deus sabe o que está do outro lado da cerca. Sabe, do outro lado do muro. Às vezes imaginamos que existem prazeres ali e que Deus nos está privando deles. É claro que não. O que Deus quer é que nós evitemos uma terrível picada. A serpente ela fica de emboscada à nossa espera e não é preciso uma grande abertura para que ela rasteje para dentro. Como disse a palavra, o inimigo de nossas almas ele está ao derredor, só esperando a brechinha. Sabe, um pecadinho, um pouco de tolice, como diz o versículo 1 de Eclesiastes 10, é o suficiente para comprometer o testemunho de um filho de Deus. E compare aí com 1 Coríntios 5,6, que diz que não é bom o vosso orgulho. Paulo diz, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Leia essa história do capítulo 5 de 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre um jovem que estava praticando algo errado. Sabe? A gente substituir o cheiro de Cristo pelo mau cheiro da corrupção, como diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 8, que diz que aquele que semeia na carne, também vai colher na carne. Por isso, o próprio livro de Gálatas, capítulo 6, diz que andemos em espírito, para não satisfazer os desejos da carne. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Se andarmos em espírito, certamente não vamos fazer as coisas erradas. Não vamos andar como tolos. A falta de bom senso entre os nossos governantes, por exemplo, é algo detestável. Como diz o versículo 5 do capítulo 10 de Eclesiastes. Leia. Tem consequências para todos aqueles que estão sob o seu domínio, seja como vítimas ou seja como praticantes do mesmo erro do seu governante. Veja o exemplo lá de 2 Reis, capítulo 21, versículo 9 e versículo 16. O que aconteceu com o reinado de Manassés foi terrível. Para nós cristãos, o dever nosso é de orar por nossos governantes. Como diz 1 Timóteo 2, do 1 ao 2, pratiquemos orações, súplicas e intercessões. E o versículo 12 de Eclesiastes, do capítulo 10, nos lembra de Cristo, o mais sábio de todos. Todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca.
saiu dos seus lábios. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 22. Portanto, sigamos o exemplo de Cristo. Se nós somos cristãos, somos pequenos cristos. Devemos imitar a Cristo. A excelência da sabedoria está em Cristo Jesus. Sigamos a Ele. Amém? Sigamos a Cristo.